Oi! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental para a nossa saúde: colesterol e o risco para o coração. A ideia aqui é entender o que a ciência mais atual diz, o que realmente importa e, claro, o que fazer para se proteger de verdade. E para começar, já fica essa pergunta no ar. Ela resume bem o tamanho do desafio quando o assunto é colesterol alto. Pensa só, é um perigo que pode estar ali, crescendo quietinho dentro do corpo, sem dar um único sinal. E é importante dizer que toda essa nossa conversa é baseada no material informativo da Clínica Pericárdio, que é um centro de referência super especialista em cardiologia. Então vamos lá, direto ao ponto. A primeira coisa que a gente precisa entender é a natureza desse problema. E o ponto de partida é justamente este: colesterol alto não dói. Não dá febre, não causa desconforto, não dá sinal nenhum. Uma pessoa pode passar anos com níveis perigosíssimos e não sentir absolutamente nada, enquanto o risco de um infarto ou de um AVC só cresce. Certo, mas como é que esse ataque silencioso acontece? Lá dentro das nossas artérias. Vamos entender o mecanismo por trás disso. O grande protagonista dessa história é o LDL, o famoso colesterol ruim. O problema é que, quando ele está sobrando no sangue, o corpo não consegue eliminar tudo. E aí, em vez de ir embora, ele começa a se infiltrar nas paredes das artérias, se acumulando e dando início àquelas placas de gordura. E esse processo, que pode levar a um desfecho grave, leva anos, viu? Funciona assim, ó. Primeiro, o LDL em excesso fica ali, circulando. Depois, ele começa a se depositar e a formar as placas, que vão crescendo bem devagarinho. Com o tempo, elas podem apertar tanto a artéria que o sangue mal passa, ou pior, elas podem se romper e bloquear tudo de uma vez. É aí que acontece o infarto ou o AVC. Isso nos leva ao ponto mais crítico de todos. Como tudo acontece em silêncio, o diagnóstico muitas vezes só vem depois que o estrago já foi feito. É uma realidade bem dura, mas que a gente precisa encarar de frente. Mas, felizmente, a cardiologia evoluiu muito. A ciência entendeu que olhar só para um número isolado no exame de sangue não era o suficiente. Por isso, hoje, a forma de avaliar o risco é muito mais completa, muito mais inteligente. Vamos ver como isso funciona na prática? Aqui está a grande virada de chave. Antigamente, o foco era só no número do colesterol. Hoje, não. A abordagem moderna avalia o que se chama de risco global da pessoa, ou seja, se olha o quadro completo, todo o contexto da saúde. E sabe por que isso é tão importante? Porque o mesmo valor de colesterol pode significar um risco baixo para uma pessoa e um risco altíssimo para outra. Tudo depende dos outros fatores que estão em jogo. A avaliação se tornou totalmente personalizada. E o que é que forma esse tal de risco global? É uma combinação de várias coisas. O nível de LDL continua sendo vital, claro, mas ele é visto junto com a pressão arterial, se a pessoa tem diabetes, o histórico da família, o estilo de vida e até a idade. Ok, com essa visão mais moderna em mente, vamos ver agora quem é que precisa de uma atenção redobrada e quais são as metas de tratamento que os médicos buscam hoje. A mensagem da medicina hoje é bem direta, especialmente para quem já tem outros fatores de risco. A regra é simples: quanto menor o LDL, melhor. O objetivo é reduzir ao máximo para diminuir a chance de formar as placas de gordura. Para se ter uma ideia, em muitos casos de pacientes que são vistos como de alto risco, a meta é deixar o LDL abaixo de 70. E tem mais, em situações de risco muito elevado, como para quem já sofreu um infarto, a meta é ainda mais agressiva. Às vezes o alvo é um LDL abaixo de 55. Isso só mostra como o tratamento é feito sob medida para cada um. Então, quem precisa ficar de olho vivo? Basicamente, essa lista é um grande alerta. Quem tem pressão alta, diabetes, está acima do peso, fuma ou já fumou, ou tem casos de doença do coração na família, bom, não dá para adiar uma avaliação completa. O dado preocupante é que muita gente tem pelo menos um desses fatores e às vezes nem sabe. Certo, o risco foi identificado. E agora? Não adianta só saber, é preciso agir. Mas qual é então o plano de ação que realmente funciona? O tratamento moderno é um combo, um pacote de ações. Envolve alimentação, atividade física, controle de peso e, sim, em muitos casos, medicação específica. É a soma de todas essas frentes que protege de verdade as artérias. E aqui tem um erro muito perigoso. É a pessoa fazer um tratamento que não é o suficiente. Às vezes ela até toma remédio, mas numa dose que não consegue baixar o LDL até a meta de segurança. O resultado? Uma falsa sensação de proteção, enquanto o risco continua ali, bem alto. Bom, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega a uma conclusão que é inevitável e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Essa frase resume tudo, né?
A saúde do coração é algo que se constrói no presente. As atitudes que a gente toma hoje são a garantia de um amanhã com mais segurança, com mais qualidade de vida. A grande ideia de toda essa análise é essa: não se deve esperar levar um susto para começar a agir. Contra um problema que é silencioso, a única estratégia inteligente é a antecipação. É fazer a avaliação, conhecer o próprio risco e agir de forma preventiva. E para fechar, fica aqui essa reflexão final. Sabendo que todo o dano acontece sem dar nenhum alarme, faz algum sentido deixar a prevenção para depois? Acho que a resposta é bem clara, não é?